Esse é o Giro do Agro, seu programa semanal aqui de notícias do agronegócio brasileiro. Hoje tô aqui vestido de deputado estadual caçado, né? Podem ver. Ao meu lado, Lise aqui, como sempre. Um prazer inenarrável, como sempre, estar aqui com vocês, meus queridos. Estamos aqui. Um abraço pra Canarana, começar logo o programa falando o que interessa e também puxando o preço da soja, né, Lise? Bora. Os preços da soja apresentaram queda expressiva com o início da safra. Em Sorriso, tivemos uma queda de 5%, cotada então a R$ 116,50. Já em Paranaguá, uma queda de 4%, cotada a R$ 135 a saca. Porém, na Bolsa de Chicago, a soja encerrou o pregão em alta. O contrato para março teve uma alta de 1,33%, variando então a 10,45 o bushel. Já o café arábica, né, que é a principal variedade de café comercializado pelo Brasil, é que já tá ali com seu maior preço nos últimos 30 anos. Tô dando até mais valor nesse café que eu tô tomando aqui agora. Só que, ó, foi R$2 aqui nesse gole que eu tomei aqui agora. Então, segundo a CPEA, né, o café arábica tipo 6 atingiu R$ 2.769 por saca de 60 quilos, marcando o recorde da série histórica em todo o índice CPEA, que começou em 1996. Ou seja, a gente tá falando do maior preço da história do café. Então, o café robusta, que é outro tipo, né? Já os contratos futuros do café robusta tiveram uma queda aí, apresentando a $83, né? Ou seja, 5.673 a tonelada, que é um café mais especial. O contrato de maio fechou a $69, ou 5.677 a tonelada. Já o contrato de junho, $70 e 5.631 a tonelada. Enquanto setembro ficamos com $77 e 5.556 a tonelada. O que a gente percebe aí? Que mesmo os contratos futuros do café não mostram um recuo grande no preço. Significa ali, é um recuo, mas é um recuo muito pequeno que não dá para levar em consideração. A gente fez um vídeo, né, aqui nesse canal, dando vários números aqui a respeito do consumo do café, da produção do café e de todos os mercados futuros, o que as pessoas estão negociando a respeito da previsibilidade do preço do café. Então depois, aqui vai ter um botãozinho aqui, o Lucas vai colocar, né? Um abraço aí, Lucas, para todo mundo também. Tá de volta aí. Nossa, quase que não saiu, quase não saiu, hein? Gravando, esses números são de sexta-feira de manhã. Esse programa vai ao domingo, né, Lízia? No domingo. Então, beleza. E o milho, Lízia? Os preços do milho continuam em alta na maior parte das regiões produtoras. Segundo dados do nosso querido CPEA, em Campinas, São Paulo, a cotação média de uma saca de 60 quilos ficou em R$ 79,86, apresentando então uma alta de 6,49% desde o início de fevereiro. Finalmente, cara. Finalmente teve a alta, ela chegou. Em 20 dias, cresceu aí quase 7%. Mas estava precisando, estava muito baixo. É. E na Bolsa de Chicago, né, os futuros do milho subiram aí para R$ 5,00 o bushel, né, o nível mais alto desde outubro de 2023. Mais uma vez mostrando o quanto que a commodity do milho aí vem crescendo forte. E isso é uma consequência direta da seca na Argentina e o plantio atrasado no Brasil, que devem reduzir os estoques finais globais em 3 milhões de toneladas, de acordo com o último relatório WASDE. Enquanto isso, a produção de etanol nos Estados Unidos continua a superar as expectativas, reforçando então a demanda doméstica por milho lá nos nossos colegas norte-americanos. Mas isso aí também tá esquecendo um dos maiores fatores que fez aí também o preço ficar bom do milho, que foi a colheita da Lisa. Opa, graças a Deus, colhemos bem, estamos acabando hoje, né, Renatinho? Finalmente, graças a Deus. Beijo pra você. Foi bom. Quando que vocês plantaram lá? A gente plantou pouquinha coisa, a gente plantou 7 hectares. Mas foi quando? Nós plantamos em novembro. Foi bom, uma bela chuva, Deus foi bom. Foi bom. E já os preços do trigo, né, continuam avançando aí no mercado nacional. Segundo o CPEA também, nessa semana, no Paraná, o trigo registrou a cotação média de R$ 1.441 a tonelada, uma alta de 1% desde fevereiro. Você vê que em fevereiro tudo tá subindo aí nos índices. Fevereiro, milagrosamente, está sendo um bom mês. É. Em Chicago, os futuros do trigo já recuaram. Lotes para março tiveram uma queda de 1,10%, apresentando a $5,85 o bushel. E o boi gordo? O boi gordo nessa semana chegou a ser cotado a R$ 315,30 no estado de São Paulo. E vale destacar que o preço esperado do boi gordo para maio, aqui de 2025, foi cotado abaixo de R$ 300 por arroba pela primeira vez no ano de 2025. Você vê que os preços futuros aí do boi estão mostrando, apontando que pode vir uma queda aí na arroba. Então cuidado aí você que já tem boi pronto. Eu particularmente vendi a R$275 a arroba das meninas. Em Goiás. Os preços... das meninas. Os preços também caíram para o boi China, categoria destinada à exportação para mercados que exigem critérios sanitários mais rigorosos. O frango, né? Vamos falar do frango agora. O frango de granja em São Paulo não mudou nada, custando aí R$ 5,50 o quilo, enquanto a ave no mercado cedeu aí 0,88%, né? Então, ou seja, São Paulo continua em média no mercado tá R$ 7,85 o quilo. No caso do animal vivo, no Paraná, R$ 4,65.
Assim como em Santa Catarina, com preço de 4,61. O frango tá muito estável. Não Tá tem muito muita estável, mas a tendência diferença. agora é aumentar por causa da quaresma. Verdade, verdade. Aumentar. O pessoal não come carne, come muito ovo e mais frango. Acaba aumentando um pouquinho o preço. Não come carne vermelha, come peixe e frango. E aí você tem aí, a grande maioria da população é católica, então pronto. Então, boa hora de você fazer um churrascão pra nós, hein, essa? Vou fazer antes, né? Tem que se preparar antes. O preço desse... Olha o cara. Ele ficou até desconcertado, Segue cara. a notícia. Já o leite, segundo dados do Milk Point Mercado, na segunda quinzena de fevereiro, o leite Spot apresentou uma valorização com aumento de 20 centavos frente aos valores da quinzena anterior. Aqui em Goiás nós tivemos ele cotado a mais ou menos 2,62. Já o peixe, a demanda aquecida e a proximidade da quaresma, né, já estão deixando as tilápias ainda mais caras. A cotação já chegou a 7,78 no oeste do Paraná, que é uma alta de 0,26, apesar de uma alta bem pequena, né? Enquanto na região dos Grandes Lagos ali a média é de 7,13. Então não teve grande variação, mas a gente espera que tenha uma variação maior aí. E agora, passados os índices, dando bom dia pra vocês, mandando um abraço pra minha querida Canarana, Garapu 2, Matinha, Culuene, toda aquela região ali. Agora vamos pra notícia número 1, que envolve as linhas equalizadas do Plano Safra, que foram suspensas aí por falta de recursos. É isso, o presidente Lula então aí no seu ótimo mandato aí, acabou aí e suspendendo através dos seus ministérios essa linha de crédito aí pro agronegócio, cara. Então, que vai pressionar e muito a produção dos pequenos e médios produtores. E eu me coloco nessa questão. Ele primeiro cortou para poder pagar as dívidas e agora ele tá cortando para poder pegar dinheiro. Como é que produz desse jeito? E ele, lembrando sempre, agora vamos dar só um avanço aqui sobre como que tá a economia. Eu quero explicar para vocês. Vocês são mais do agronegócio, a gente tá aqui. Vamos tentar entender de maneira bem simples como que funciona uma coisa da economia hoje, que é a taxa Selic. Que muita gente já sabe, mas algumas pessoas não. A taxa Selic, ela é a taxa de juros do Brasil. Quando você pensar em taxa Selic, você tem que, como se fosse um remédio de quimioterapia. É algo ruim, mas tem que falar, vamos lá. O que um remédio de quimioterapia faz? Ele prejudica o corpo, mas ele impede que a maior doença, que é o câncer, se alastre. Então a taxa Selic funciona da mesma forma. Se a gente tem uma taxa Selic de 2%, 5%, significa que a gente está tomando pouco remédio porque o corpo não está tão doente. Agora, se você precisa fazer igual o presidente Lula tem hoje no seu governo, uma taxa Selic de 13,25% e as pessoas ainda acham que vão subir até 15%, significa que a gente está tomando uma dose muito pesada, que está parando a economia, está levando a taxa de juros lá para cima, que está fazendo todo o crédito ficar mais caro e mesmo assim a inflação segue alta. Então, mesmo que você tenha coisas boas para o governo, coisas ruins, o número não mente. Então, quando você tem uma taxa tão alta, de 13,25%, e você tem aí, por outro lado, uma inflação que ano passado bateu 4,8%, muito mais alto do que o teto da inflação, significa que o governo não está dando seguridade fiscal, seguridade jurídica. Eu sei que a jurídica não envolve diretamente o governo, mas é um braço ali, um dos nossos poderes. E também essa parte, principalmente, de corte de gastos. O governo não está cortando os gastos onde deveria e está estourando aí. Então, sempre que você ouvir taxa Selic, imagine, é um remédio que mata a economia para tentar não matar o país. E a gente está matando a economia e o país nesses últimos dias. Ou seja, não está adiantando nada. Porra nenhuma, infelizmente. Então agora vamos voltar para a notícia. Feito aí explicação sobre taxa Selic, né? Desse corte que aconteceu, vale tanto para operações desse plano safra, desse corte que aconteceu, quanto para um estoque de financiamento equalizado de todos os últimos anos, né? Por exemplo, as contratações feitas na pandemia tinham juros de 4,5%, como na linha ABC, hoje Renova Agro. No plano safra 2020-21, o Moder Frota para aquisição de máquinas foi de 7,5%. Isso ao ano, gente. Agora com a Selic em 13,25% e expectativa de atingir ou ultrapassar 15% neste ano, como o Edson comentou, a conta ficou ainda mais cara, forçando o governo a fechar a carteira mais cedo. A suspensão pode atrapalhar os planos de agentes financeiros que haviam se programado para oferecer recursos equalizados, como o Cicobi, por exemplo, considerados mais vantajosos para os produtores rurais no primeiro semestre do ano. E em nota, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, repudiou aí essa suspensão. No documento em questão, a entidade criticou a medida, dando ênfase aí ao descontrole dos gastos públicos e no aumento dos juros, deixando bem claro o que eu falei no início. A mesmo que a FPA está falando, é o mesmo que eu estou falando. O governo está gastando demais e o juros está subindo muito. Por quê? Porque precisa de um juros alto, precisa de uma Selic alta para que não acabe com todo o país. Porque a Selic alta é o que controla a inflação, mas a gente está com a Selic estralando aqui em cima e a inflação também segue estralando, ou seja, está faltando aí um corte de gastos do governo.
E agora na notícia número 2, nós temos mais uma medida desastrosa do governo, que é que os ovos deverão ter data de validade registrada na casca. Não faz o menor sentido isso, cara. Isso aí é uma medida absurda, burocrática, só pra aumentar custo pro produtor, principalmente pro pequeno. Não, Nossa. zero. Então, a partir do dia 4 de setembro, os ovos deverão trazer a data de validade carimbada diretamente na casca. A medida foi determinada aí pelo nosso grande Ministério da Agricultura e Pecuária, com o objetivo de aumentar a segurança e alimentar e facilitar o rastreamento dos lotes. Em 2024, o Brasil atingiu um marco histórico na produção de ovos, aí, mais 57 bilhões de unidades, crescimento de quase 10% em relação a 2023. E, de acordo com a nova regra, todos os ovos destinados ao consumo direto precisarão ser identificados com a data de validade e o número do registro e estabelecimento produtor. O que seria da gente sem a regulamentação que ajuda a gente aí, ó? Pô, você que quer abrir um negócio pequeno aí, você que tem uma... Imagina, sabe aquela pessoa que tá querendo começar a vender um negócio? O que seria a gente sem tanta fiscalização? Olha que maravilha aí que a gente tem. Olha que coisa linda. Outro ponto importante é que a tinta usada para marcar a casca dos ovos precisa ser atóxica e adequada para alimentos, evitando qualquer risco de contaminação. Essa nova norma tem gerado preocupação entre os pequenos produtores, que já pressionam pela revogação da medida. Para o engenheiro agrônomo Juarez Morbini, a medida pode aumentar os custos para quem tem menor capacidade de produção, ou seja, o pequeno produtor, que é o que fomenta tudo. Ele se ferra como sempre. Ele afirma que a identificação na embalagem já seria suficiente e que a exigência do carimbo individual é uma burocracia desnecessária. Totalmente desnecessária, gente, pelo amor de Deus. Em ovo. Não, é ridículo, gente. Isso aí não tem o menor sentido. Não, fala sério. Tem gente burra, mas tem gente que se esforça, né? Tem gente que esforça um pouco mais. Já os deputados da oposição apresentaram um projeto de decreto legislativo para derrubar a portaria, alegando a medida é desproporcional e causa distorções no mercado. Cara, a carne tá cara. Tudo que é... O ovo vai encarecer mais por causa da quaresma. Já encareceu, né? É de uma burrice, cara. É de uma burrice sem tamanho, cara. Já tá com inflação alta. A pessoa que depende ali da cesta básica de alimentos para sobrevivência já não tá conseguindo comprar. Aí você vai criar uma burocracia em cima, achando que isso não vai ser repassado pro consumidor final. Você acha que um produtor que já tem a margem dele, que não vai ser mudada, ele vai diminuir a sua margem ou ele vai repassar pro consumidor final ali? E outra, se isso vai ter que ser comercializado no Brasil, o que vai acontecer? Começa a vender lá pra fora. Vou vender lá pra China, vou vender o ovo pra fora, porque lá não tem essa burocracia desnecessária. Que burrice, cara. Que burrice. Não. Tem que fazer curso pra ser desse jeito. Vocês não falaram que a gente só traz notícia ruim no domingo do 6? Bom domingo aí pra vocês, começando o dia feliz aí. Fusões e aquisições no agro têm melhor desempenho em 5 anos. O agronegócio brasileiro está em plena transformação, registrando um aumento significativo nas fusões e aquisições nos últimos anos. Em 2024, o setor alcançou o maior número de operações dos últimos 5 anos. Foram 12 transações, representando um crescimento de 140% em relação a 2023. Então, para Gustavo Vilela, né, que é o sócio-líder da KPMG, esses números aí indicam uma retomada do crescimento após 2 anos aí de queda que infelizmente tivemos, né? Embora o volume de 2024 ainda esteja abaixo dos patamares ali de 2021 e 2022, né? Os números agora pelo menos já superam os de 2020 e os anos anteriores. Então a gente vê uma volta de crescimento aí, né? E o segmento de destaque foi o de fertilizantes, com 9 fusões e aquisições no ano. Para analistas do setor, esse movimento era esperado devido à alta necessidade de capital e aos riscos envolvidos, especialmente diante do aumento de recuperações judiciais na agropecuária, bem como para reduzir dependência de importações. A Euroquem, né, inaugurou então uma unidade em Serra do Salitre, em Minas Gerais. Uma capacidade de produzir aí 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano. Muita coisa. Representando então até 15% de toda a produção nacional. Cara, isso é maravilhoso. Porque a gente tem que ficar importando aí da Ucrânia, da Rússia de toda forma. Então, ainda mais agora com o Trump. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo? As taxações loucas dele? Do governo Joe Biden estava ali entregando bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, né, através do Zelensky, que é o presidente atual, lutar contra a Rússia. Aí o Trump entrou. O Trump mudou tudo. Olha o que ele já fez. Ele já foi lá, vai ter um encontro agora com o Putin e já chamou o Zelensky de ditador e falou que ele vai resolver essa guerra agora. Esse ano, já vai resolver. E eu nem duvido, porque o Trump é doido mesmo. Ele é louco. O Trump...
E aí a gente entra em questões, porque, por exemplo, o Zelensky, ele já utilizou de uma questão jurídica, que é o mandato dele já acabou. Ele só permanece ali no governo pelo fato de que tava em guerra, então eles prorrogaram as eleições, mas o mandato dele já acabou. Então, inclusive, é ventilado aí na geopolítica que pode ser que a forma de acabar com a guerra seja tirar o Zelensky do poder e colocar alguém pró-Rússia que dá um pedaço da Ucrânia pra Rússia. Putin fica feliz, o Putin fica feliz de um lado, Trump fica feliz de outro, porque para de entregar dinheiro pra lá e a Ucrânia se ferra. Essa é a conclusão. Basicamente é isso. E isso impacta diretamente aí na compra, na venda e no preço final de todo o fertilizante que vem aqui pro Brasil, que a maioria vem ali do Cáucaso ali e do leste europeu. Então, olha que interessante aí. A gente tem agora uma empresa brasileira, não necessariamente brasileira, mas que está em território nacional, que já representa 15% da produção. Maravilha pra gente. Reduz custo. Inclusive, a Galvani planeja duplicar sua produção de rocha fosfática na unidade de Irecê, na Bahia, com investimento estimado em 340 milhões. E construir uma nova fábrica em Santa Quitéria, no Ceará, visando produzir 1,05 milhão de toneladas de fertilizantes. Isso é maravilhoso, cara, vai diminuir muito os nossos custos. Essas movimentações então refletem a busca maior competitividade e diversificação do agronegócio brasileiro aqui. Então indica um cenário promissor aí nos próximos anos. A gente vai acompanhando aí o desenvolvimento dessas agroindústrias aí. Agora, na notícia número 4, o governo lança programa para modernizar a produção agrícola. Pelo menos uma coisa boa, né? Tem que terminar feliz porque é domingo, pô. O cara já acorda, já vê isso aqui, já fica puto com o governo, então pelo menos já começa com domingo é de churrasco, tomar uma cervejinha, ouvir uma moda. Olha isso, cara. Continuando a notícia, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou então nessa semana agora o Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, o PROMAC. O objetivo é modernizar o setor agrícola, como todo já viu, mas em todo o país. O programa prevê doação de máquinas e equipamentos agrícolas focado nas regiões com menor mecanização. Aqui pega ali principalmente aquela parte norte ali do Maranhão, você tem o Piauí ali, tem uma parte que é bem ruim ali de você ter maquinário e tudo mais. Essa mecanização agrícola contribui para práticas mais sustentáveis e eficazes, além de promover o aumento da produtividade. Para receber então esses equipamentos, as regiões deverão apresentar um diagnóstico que comprove a necessidade de máquinas específicas, considerando o perfil agrícola local. Isso aí é justo. Então, só para entender, vamos ver como que o governo ele se posiciona de forma esquisita. Na mesma semana que ele corta o crédito, ele vem com um plano de dar máquina. Como que você corta um crédito porque você não tem grana, mas aí você faz um programa onde você vai dar máquinas? Isso aí é pão e circo. É o seguinte, porque a forma com que ele vai entregar essas máquinas depende de uma série de burocracias. Vai ter que ir lá fazer relatórios, entender, comprovar que você, por favor, me dá uma máquina. O agricultor não quer, por favor, me dá uma máquina. Ele quer o crédito para ele mesmo pagar esse crédito e ter a própria maquinário. Então, esse é um tipo de política, com uma política assistencialista, que é, eu não dou formas de você conseguir o que você quer, eu vou dar de graça para você, desde que você aqui suplique para mim. Isso é muito ruim. Por quê? Parece uma notícia boa, mas não é uma notícia boa porque tá cortando crédito de um lado. Então, é muito claro que é um método de governo do PT que é assistencialista nesse sentido, que é, eu vou deixar de entregar alguma coisa, ou seja, eu vou deixar de dar a forma de você conseguir um crédito, a forma de você mesmo conseguir produzir, eu vou dar de graça para você, só que dentro de uma estrutura burocrática, e se você tem capacidade de entregar maquinário de graça, você tem capacidade de deixar o crédito. Então, que tipo de proposta de governo é essa? Não faz sentido. A gente está falando de uma proposta populista, porque aí parece que o governo está entregando máquina. No final de 2026, ali no início de 2026, quando começar as campanhas eleitorais, vai ter político batendo no peito falando assim, eu dei maquinário. Você não deu. Você cortou o crédito. As pessoas querem crédito para comprar maquinário. Não faz sentido. Até porque diminui muito o seu custo você tendo maquinário dentro da fazenda. E sem esse incentivo fiscal, fica muito difícil você conseguir adquirir um maquinário de verdade. Exato. E aí do que adianta você ter um maquinário, mas você não ter crédito para fazer o custeio da safra? Então, porra, entendeu? Não faz sentido. É o clássico, você tem ali uma campanha, isso que é interessante para vocês entenderem como campanha de governo, né? Tinha a questão de dar absorvente gratuitamente para as mulheres na rua, com necessidade. Parece uma medida linda, parece maravilhoso. Só que, vamos olhar para um lado. Os absorventes têm uma taxa de imposto ali que, sei lá, beira 60%. E aí, quando você tem algo que você ganha 60% em cima do imposto, o que é mais fácil? Você zerar o imposto, deixar ali 40% do valor, todo mundo acabar conseguindo comprar, porque vai ficar baratinho. Você vai lá a mulher pode ir lá, mesmo que ela seja a mulher de baixa renda, ela vai lá na farmácia, compra seu absorvente, tudo bem. Ou
você mantém o imposto aqui estralando, faz com que seja muito caro para comprar, cria uma fila, uma organização governamental de assistência, de gente ali pra pessoa ter que ir lá pedir bênção, falar, por favor, me dá o meu absorvente, faz a mulher passar por um constrangimento significativo ali para que ela ganhe de graça o absorvente. Por quê? Abaixar o imposto não tem tanto apelo, né, na hora do populismo. Agora, falar que eu dei de graça, eu sou bonzinho. Então, pô, esse é um tipo de notícia que a gente tem que ficar muito atento, principalmente vindo dos grandes veículos de comunicação, que é o governo tá dando, nada é de graça. Que é uma coisa mais importante para vocês entenderem aqui. Nada que o governo, que o Estado entrega para você de graça, ele já não arrancou de você antes. Porque o governo, ele não produz nada. O governo não produz nada. Quem produz é a população, é a base, é a economia. Então, se o governo está entregando algo de graça, o governo já arrancou de você e você nem viu. Então, não existe almoço gratuito. Não existe. Então é isso. Essas são as notícias pra gente finalizar o programa. Algum recado final? Só um grande abraço para vocês, agradecer muito por nossa colheita desse ano lá em casa, foi maravilhosa, agradecer nossos meninos ali do Rio do Peixe, um grande abraço, meus afilhados, foi maravilhoso esse ano, sem eles não teria sido possível, então vamos fazer churrasco, eu pago churrasco, pra quem me ajuda, Lucas, eu pago churrasco. Aí sim, eu vou no churrasco lá com o pessoal dela, lá. Um abraço, Renato, vamos lá. Então, ó, e eu, pra finalizar, abraço pra Canarana também. Já falou, mandou pro Rio do Peixe, posso mandar pra Canarana, né? Abraço pra Canarana. 3 vezes, Canarana merece. Aí, produção de Gergelim vem rápido. Não, Canarana é fera. The Capital of World of Gergelim. Então, um abraço aí pra vocês. E é isso. Se inscrevam no canal. Já batemos 3.190 pessoas. Esse canal vai ficar gigante ainda. A gente vai mostrar e falar a verdade pra todo mundo. A gente tá esperando vocês. Acabou. Vambora. Eu vou tirar isso aqui. Eu tô parecendo um deputado caçado aqui. Minha cara ainda tá apanhada ainda. Vambora disso aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.